Paz e bem a todos. Vamos dar continuidade à nossa leitura da Suma Teológica, primeiro volume de Tomás de Aquino. Estamos no artigo 5º. Deus está em algum gênero? 15º encontro. Gostaria de dividir esse 15º encontro em duas partes. Primeiro, a leitura do texto. Na segunda parte, comentário ao texto. Isso que ficou muito grande. Então vamos iniciar essa primeira parte do 15º encontro, a leitura. Pergunta São Tomás. Então, estamos tratando a questão terceira sobre a simplicidade de Deus. Essa questão foi respondida em 8 artigos. Estamos aqui no 5º. O artigo 1º, seria Deus um corpo? Vimos que Deus é incorpóreo, não tem corpo. O artigo 2º, existe em Deus composição de forma e matéria? Nós sabemos que, sendo Deus causa eficiente de todas as coisas, Deus não é composto de matéria e forma, visto que em Deus não existe matéria. A forma de Deus não é recebida de uma matéria. A forma divina é subsistente em si mesmo e não é recebida de outra forma. O artigo 3º quer responder se Deus é o mesmo que sua essência ou natureza. Então, como Deus não é composto de matéria e forma, ele é sua própria deidade, sua vida própria, ou qualquer coisa que venha atribuir-se a Deus. Só podemos conhecer a Deus na simplicidade, na simplicidade, por meio das coisas compostas dos seres. De onde vem nosso conhecimento? O conhecimento de Deus passa pelo conhecimento humano. Ao falar de Deus, empregamos categorias, conceitos humanos, visto que assim podemos conhecê-lo. A distinção entre a deidade e a vida em Deus só pode ser compreendida pelo nosso intelecto, e não o que é Deus em si. O ser humano cai no limite da sua capacidade de compreensão de Deus. Como no ser humano, natureza e essência é um e o mesmo ocorre com Deus em si mesmo, o supósito e a natureza. O 4º artigo procura responder: em Deus são o mesmo a essência e o ser? A resposta é positiva. Deus é o seu ser, não apenas sua essência. O ser é dito em 2 sentidos. Primeiro, o ato de existir. O ser é aquele que existe. Segundo, a composição de uma proposição. Deus existe. Onde a mente chega unindo a um predicado, que vai tratar a existência de Deus. Um sujeito, Deus. A primeira proposição, não podemos entender o ser de Deus, nem mesmo entender sua essência. O limite, só podemos entender na segunda maneira, que é uma proposição construída pelos seres humanos para o próprio conhecimento de Deus. Então, a proposição Deus é construído pelos seres humanos é verdadeira, e o conhecemos em termos, da certeza de uma proposição a partir dos efeitos de Deus. Agora vemos o 5º artigo. Deus está em algum gênero? A resposta é negativa. Por isso, antes de fazer o comentário, nós vamos fazer a leitura do texto. Então, o texto. Deus está em algum gênero? Responde, então,
São Tomás de Aquino, através da hipótese inicial. Quanto ao quinto artigo, assim se procede. Parece que Deus não está em gênero algum. Ele então desenvolve duas teses. A primeira tese: na verdade, a substância é um ente subsistente por si. Ora, isto convém, de modo todo especial, a Deus. Logo, Deus está no gênero substância. Segundo, além disso, cada coisa é medida por algo do mesmo gênero, com os comprimentos por um comprimento, os números por um número. Ora, Deus é a medida de todas as substâncias, diz o comentador do livro 10 da Metafísica, é Aristóteles. Logo, Deus está no gênero substância. Aí depois ele trata a antítese. Em sentido contrário, o gênero, na ordem do entendimento, é anterior ao seu conteúdo. Mas nada é anterior a Deus, que é causa eficiente de todas as coisas e não é causado por ninguém. Então, nada é anterior a Deus, nem na ordem da realidade, nem do entendimento. Logo, Deus não está em gênero algum. Logo depois da tese da antítese, ele trabalha a síntese. Respondo. Essa síntese ele vai trabalhar em 3 tópicos. Algo está em um gênero de 2 maneiras. Então, o gênero, alguma coisa pode estar no gênero através de 2 maneiras. Ou de modo absoluto e próprio, como as espécies, abarcadas por um gênero. Ou por redução, como os princípios e as privações. Assim, o ponto e a unidade se reduzem ao gênero quantidade, como princípios. A cegueira ou qualquer outra privação se reduz ao gênero do seu hábitos. Em nenhum desses 2 modos Deus está em um gênero. Que Deus não possa ser espécie de um gênero pode-se demonstrar de 3 maneiras. Então, a primeira demonstração, na sua síntese. Primeiro, porque a espécie constitui-se de gênero e diferença. A relação entre aquilo de que procede a diferença que constitui a espécie e aquilo de que procede o gênero é sempre uma relação de ato para potência. Deus é ato puro. Então, em Deus não existe potência. Potência faz parte das criaturas, não do Criador. O termo animal toma-se da natureza sensitiva, significada concretamente. Diz-se animal o que possui natureza sensitiva. O outro termo, racional, torna-se da natureza intelectiva, que no caso é os seres humanos e os anjos, e a alma, pois racional é o que tem uma natureza intelectiva. Ora, o intelecto está para o sensitivo como ato para a potência, e o mesmo se dá com todo o restante. Como em Deus não se acrescenta potência ao ato, ele é um ato puro, Deus é ato puro, é impossível Deus estar em um gênero como se fosse uma espécie do gênero. Segundo, porque o ser de Deus é sua essência, como se demonstrou. Se Deus estivesse em um gênero, seria necessário que fosse no gênero ente, pois o gênero designa a essência da coisa, sendo atribuído segundo a essência. Ora, o filósofo, no livro 3º da Metafísica, isto é, Aristóteles, demonstra que ente não pode ser o gênero de alguma coisa, pois todo gênero comporta diferenças que não pertencem à essência desse gênero. Ora, não existe diferença alguma que não pertença ao ente, porque o não ente
não pode constituir uma diferença, porque não existe. Donde se conclui, Deus não está em gênero algum. Terceiro, porque todas as realidades que estão em um mesmo gênero têm em comum a quididade ou essência do gênero. Quididade ou essência do gênero, que lhe é atribuída segundo a essência. Mas elas diferem quanto ao ser, pois não é o mesmo ser do homem e do cavalo, nem o ser deste homem com daquele homem. Cada um é um. E assim, é preciso que todas as coisas que pertencem a um gênero tenham em si distintos o ser e a essência. Ora, em Deus não há essa distinção, como já se mostrou. Logo, Deus não está em um gênero como espécie. Então, isto prova que em Deus não há nem gênero nem diferenças. Isso é próprio das criaturas, não é do Criador. Nem há uma definição dele. Porque definir, colocar limites. Isso limita o conhecimento de Deus, que está para além da capacidade humana. Pois a definição é por gênero e diferença, e o termo médio da demonstração é a definição. Definir, colocar limites. Que Deus não esteja em um gênero por redução, como princípio, é evidente, porque o princípio que se reduz a um gênero não ultrapassa esse gênero. Assim, o ponto só é princípio da quantidade contínua e a unidade da quantidade separada, cada um. Ora, Deus não é princípio de todos, Ora, Deus é o princípio de todo ser. Como se mostrará. Não está, pois, contido em um gênero como princípio. Então, agora ele rebate a primeira tese. Quanto à primeira tese, portanto, deve-se dizer que o termo substância não significa apenas aquilo que é por si. É também aquilo que é por si, mas não é só isso. Pois não é possível que o que é ser seja por si um gênero, como se demonstrou. O que ele significa é a essência a qual pertence ser de tal modo, a saber, ser por si mesmo. Este ser, no entanto, não é sua essência. Fica claro, então, que Deus não está no gênero substância. O gênero substância. Deus é uma substância primeira, mas em Deus não está no gênero de uma substância. Quanto ao segundo, deve-se dizer que esta objeção procede de uma medida proporcional ao medido, ao qual deve ser homogênea. Deus, porém, não é uma medida proporcional, que medida não pertence a Deus, ao que quer que seja. Diz, contudo, medida de todas as coisas, porque cada um tanto participa do ser quando se aproxima de Deus. Então, isso se atribui às criaturas, não ao Criador, a Deus. Então, essa é a nossa leitura. Depois vamos passar para um segundo vídeo. Continuamos esse 15º encontro, já com a segunda parte, que é a nossa leitura. No fundo, é a leitura do texto, tentando expor alguns detalhes. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.